Olá, chegamos mais uma vez com um resumo das notícias da Câmara. A SEI, que investiga as contas da Prefeitura nas duas últimas gestões, colheu mais um depoimento. 2 ex-secretários da administração de Paulo Garcia haviam sido convocados. Os integrantes da SEI esperavam o depoimento de Sebastião Ferreira Leite, que foi secretário de Planejamento da Prefeitura, mas ele não compareceu. E o presidente da comissão, vereador Zander Fábio, leu uma justificativa em que o ex-secretário alega não ser obrigado a produzir provas contra si. O ex-secretário de Finanças, Geoválter Correia, disse que adotou medidas austeras de ajuste, reduzindo gastos de custeio e de pessoal. Explicou que, para isso, foi necessário criar uma conta única, concentrando toda a receita da prefeitura, mas negou que a conta seja irregular, porque teve a aprovação da Câmara de Vereadores. A SEI, que apura os problemas do transporte coletivo, também se reuniu para mais depoimentos. Por mais de 1 hora, o advogado Ney Moura Teles respondeu perguntas sobre uma denúncia feita ao Ministério Público de extorsão contra o Sindicato das Empresas de Transporte. Mas ele deu outra versão, a de que foi contratado pelo advogado Júlio César Rabelo para receber honorários pela prestação de serviços ao CETRANSP. Ney Moura revelou o indício de um crime grave. Segundo ele, o advogado Júlio César, contratado pelo CETRANSP, ajudou a elaborar o edital de concorrência pública de 2008, que favoreceu as empresas do CETRANSP. O advogado veio aqui, fez uma série de denúncias, mas ao mesmo tempo foi perguntar, ele, não, eu ouvi dizer, não, porque falaram, não, porque disseram. Quer dizer, concretamente, eu, pelo menos, na minha humilde avaliação, ele contribuiu muito pouco, porque o que ele disse nós já tínhamos em mãos, inclusive a condenação pela justiça dele, Dr. Ney Moura Teles, e do seu cliente, Dr. Júlio César Vaz. Condenação, inclusive, com decretação de prisão. Ao fim da reunião, os vereadores aprovaram um plano de trabalho para a SEI, a partir da sugestão do presidente Clécio Alves. Nós criamos ali uma pauta técnica com tópicos com relação aos problemas do transporte coletivo de Goiânia e da região metropolitana nos dias de hoje. Nós separamos os tópicos, foi feito um estudo por mim e apresentado aos vereadores, e eles de pronto entenderam, aprovaram e concordaram. Então nós vamos, através desses tópicos que nós explicitamos ali, focar os mais urgentes e os menos urgentes, para que no final dessa comissão nós possamos alcançar os objetivos ali apresentados. A vereadora Sabrina Garcês, do PMB, ocupou a tribuna para alertar sobre o chamado jogo da baleia azul, que estaria levando adolescentes a cometerem automutilações e até o suicídio. Para Sabrina, é preciso um esforço de toda a sociedade para combater o problema, já que o suicídio é considerado caso de saúde pública. Não é apenas um caso da sociedade, mas é um caso em que os governos, os governantes, têm que se empenhar para que essas taxas e esses índices diminuam. Só para vocês terem uma ideia, e eu busquei alguns dados, o Brasil é o 8º país em que mais se comete suicídio no mundo. Nos últimos anos tem crescido vertiginosamente, de forma progressiva e constante, o número de suicídios no país em todas as faixas etárias, desde crianças, jovens, adultos e idosos. Sobre o suicídio juvenil, a OMS diz que tirar a própria vida é hoje a 2ª causa de morte em todo o mundo, entre pessoas de 15 a 29 anos. Vale ressaltar que o relatório da OMS afirma que as tentativas de suicídio de adolescentes estão muitas vezes associadas a experiências de vida humilhante, tais como fracasso na escola, no trabalho, conflitos interpessoais com parceiros românticos, falta de perspectiva de vida em muitos jovens, insegurança física e econômica, desempregos aliados à desatenção e ao despreparo do sistema público de saúde. Agravam ainda mais a situação o acesso fácil à internet e o aumento dos casos de cyberbullying feitos pelas redes sociais são fatores que contribuem para o aumento da taxa entre adolescentes
bem como sensacionalismo na mídia e nas redes sociais, podem encorajar a imitação, como é o caso desse jogo, e aí aumenta as taxas de suicídio. Quem também subiu à tribuna foi a vereadora doutora Cristina, do PSDB. Ela manifestou indignação com o relatório da situação do ensino na capital, repassado pela Secretaria Municipal de Educação. A secretária de Educação, no exercício passado, apresentava um déficit de em torno de 4.000 vagas de deficiência. Esse número é absolutamente irreal. O atual secretário apresentou um número ontem de 18.911 vagas deficitárias no município de Goiânia, com a meta de, até o final do ano, criar mais 8.000 vagas. Ou seja, nós ainda, se ele alcançar a meta, nós ainda teremos uma deficiência de 13.911 vagas. É muita criança esperando por vaga na escola, são muitos pais e mães esperando para poder assumir e exercer a sua profissão. A reforma da Previdência Social foi tema de uma audiência pública promovida pelo vereador Romário Policarpo. Representantes de várias entidades sindicais participaram do debate. A intenção é divulgar o texto em tramitação no Congresso e incluir Goiânia em um movimento nacional contra a reforma da Previdência. A audiência pública foi promovida pelos vereadores Romário Policarpo e Emilson Pereira. Participaram também o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, o deputado federal Valdir Soares e o senador Paulo Paim. Nós, vereadores, como mais próximos da população, temos sim que levar ao conhecimento daqueles que nos elegeram e nos colocaram aqui as problemáticas dessa reforma e discutir diretamente com o povo de nossa cidade aquilo que diretamente também vai influenciar no futuro delas, ou seja, a reforma da Previdência e, ao meu ver, direitos que estão sendo tirados dos trabalhadores. A Câmara Municipal de Goiânia, inclusive, foi a primeira Câmara Municipal do Brasil que, por unanimidade, enviou um requerimento à Câmara de Deputados Federais e ao Congresso, rejeitando e se mostrando contrária a essa reforma. Tivemos a iniciativa de trazer essa discussão para cá por entender que é de grande relevância e está em jogo todos os trabalhadores desse país, onde tudo que foi construído ao longo dos anos pode ser jogado ralo abaixo. Dia 28 vai ter uma grande paralisação nesse país. Esse governo tem que recuar com essa reforma. Essa reforma interessa a quem? Somente ao sistema financeiro. Por quê? A partir do momento que o trabalhador e a trabalhadora vê do campo, da cidade, da área pública, da área privada, policiais civis, professores, que eles vão pagar e não vão se aposentar. Qual é o caminho? Procurar um fundo de pensão ou fazer uma poupança num banco. Quem ganha são os banqueiros. A reforma trabalhista é mais cruel ainda. Lá tem uma cláusula que diz, por exemplo, o seguinte: pode pensar que não é verdade, mas é. O trabalhador, se por um motivo ou outro ele não for trabalhar e não puder justificar, ele vai ter que pagar. Vai ter que pegar 50% daquilo que ele ia receber. Hoje, bom, não foi trabalhar, não recebe. Ou ele bota um atestado, justifica. Agora vai ter que pagar. Esse projeto de reforma de Previdência, nós repetimos, ele tem um lugar adequado, é a lata de lixo. Porque é um projeto que parte de premissas falsas, porque parte em cima de mentiras, não existe déficit na Previdência, e, sobretudo, é um projeto ardiloso, que esconde o propósito que o coloca em tanta evidência, com tanta urgência. A gente termina por aqui, agradecendo a sua companhia. Até a próxima edição.